Vou fazer uma cábula diferente das anteriores, porque aproveita uma dúvida que me foi posta por uma colega vossa, por mail, e aliás sugiro que, se tiverem dúvidas, não tenham problemas em me enviar um mail, que eu tentarei explicar no próprio dia e neste caso até depois, se calhar, aproveitar para a explicação de todos. Bem, a dúvida era sobre daíticos, ou sobre deixis. O termo, enfim, o fenómeno é a deixis, o daíticos é, na verdade, a palavra que provavelmente seria utilizada no enunciado se esta matéria saísse no exame. E é bastante provável que saia numa prova. Eu fui buscar este quadro ao anexo do vosso manual. E depois podem vê-lo com mais cuidado. Como se vê, a deixis ou os daíticos podem ser pessoais, temporais, espaciais, e depois indicam-se as palavras que, aqui na definição, são palavras e expressões que remetem para referentes específicos do ato enunciativo. Por acaso, eu não sei se isto torna mais claro o conteúdo. Creio que não. Esta história dos referentes específicos, embora perceba a ideia. Mas o que é engraçado é que, na verdade, um daítico é uma palavra que só se torna, ou cujo referente só se torna perceptível em função do contexto da enunciação. Aquele eu tem ali como nos daíticos pessoais, ou hoje, ou aqui, nos daíticos temporais e espaciais, são palavras que, na verdade, sem nós estarmos dentro do contexto do ato da enunciação, em que ganham significado, não servem para tudo, não é? O hoje depende do contexto. Portanto, aquele específico, referente específico, causa dúvida, não é? De certa maneira, um critério para chegar à distinção entre daítico e não daítico é que o daítico, desinserido do contexto da enunciação a que se reporta, já não tem o mesmo referente, não é? Ao passo que isso não acontece com as palavras enfim, com a maioria das palavras que remete para um referente esperável, não é? Ou identificável, mesmo sem estarmos a pensar em termos de atos de enunciação. Deixem-me passar isto. Cá está, o problema da ortografia da palavra. Pode aparecer daíticos, eu acho que é o que costuma aparecer, mas daíticos, com aquele acento circunflexo, também aparece noutras gramáticas. E depois o fenómeno em si aparecerá deixis, com o acento circunflexo. E reparem que a acentuação aqui determina uma dada pronúncia. Mas isto não é relevante para a dúvida que me punha a colega. Eu tenho aqui uma definição que me parece melhor. Elementos gramaticais que relacionam conteúdos semânticos com as coordenadas pessoais, espaciais e temporais do ato de enunciação. O ato de enunciação é o ato de produzir um enunciado. O enunciado é o texto que resulta desse ato da enunciação. Esta diferença é importante, porque, na verdade, num ato da enunciação, eu hei de lá ter o enunciador e hei de lá ter marcas do processo de quem está a falar ou a escrever, não é? Ou aquele momento, aquele tempo e aquela pessoa, o enunciador, ao passo que num enunciado posso ter ou tenho
um texto que pode não ter essas marcas, não é? Pode ser um texto de terceira pessoa, uma narrativa, uma coisa histórica que não. E aí não haverá daíticos, embora algumas das palavras possam ser daíticos noutras circunstâncias. Agora, naquele momento em que eu não me estou a reportar ao ato de enunciação, já não seriam daíticos. Eu, de qualquer maneira, tenho quase a certeza que numa prova de exame eles não poriam situações em que os daíticos, as palavras normalmente daíticas, pudessem aparecer assim sob estas rasteiras, não é? E naquele caso não remeterem para o processo de enunciação é improvável. De qualquer maneira, eu estou aqui a prevenir essa situação. Bem, chegamos novamente ao nosso quadro. Talvez eu agora o possa passar com mais cuidado. Os pronomes pessoais são geralmente daíticos pessoais, os possessivos também. Reparem, os de primeira e de segunda pessoa, porque uns remetem para o enunciador, os outros para a pessoa que é interlocutora do enunciador e a que o enunciador com que o enunciador fala, não é? Já uma terceira pessoa em princípio não é daítico, não é? Um pronome de terceira pessoa não é daítico, a não ser que seja aquele ali que está aqui perto de nós os dois, estás a vê-lo ali, e mesmo é discutível mesmo assim. O ele não é daítico, é o eu, o tu, o nós, o vós, o vocês, o tu, sim, já disse o tu. Marcas de flexão verbal, a mesma coisa, não é um cantamos de primeira pessoa e um comes, porque este comes é o tu com que eu falo. E que em princípio está ali também no contexto da enunciação. E os vocativos, já te chamei Luís. O vocativo Luís seria também um daítico pessoal. E depois os temporais, hoje, agora, cedo, depois, porque todas estas palavras implicam que eu me baseie no ato de enunciação, não é? É o hoje, porque relativamente ao momento em que eu estou a falar ou estou a escrever, o agora também, mas se for o na véspera ou se for ontem ou amanhã, também está reportado à enunciação. E até alguns adjetivos, não é? Atual, contemporâneo, futuro, se eu estiver a usá-los enquanto enunciador, reportados, portanto, também ao contexto da enunciação. E os tempos verbais, num verbo, haverá sempre também marcas de tempo. Haverá também daíticos temporais nos verbos, na medida em que a forma verbal será do presente, ou seja, portanto, indicará simultaneidade, por exemplo, ou posterioridade, relativamente se for um futuro, relativamente ao tempo em que eu estou a falar, não é? E depois daíticos espaciais, os advérbios aqui, aí, ali, e, muito importante, muitas vezes os demonstrativos, este, esse, aquele, reparem que estes daíticos espaciais são palavras que mostram, não é? Indicam. Eu posso indicar-se, e é também um bom critério para eu saber se estou perante um daítico especial. Eu poderia estar a fazer o gesto ao mesmo tempo, este livro aqui, esse ali, e posso indicar com o dedo, não é? Olha, esse. Isso é um bom critério. Ou ali, e assiná-lo com a mão. Isso é um bom critério para perceber que é um daítico especial. Estão ali no espaço da enunciação, são indicáveis. E depois até alguns verbos, entrar, sair, ir, vir, chegar, na medida em que implicam o meu espaço, não é? Chegar reporta-se ao espaço em que eu estou, não é? Eu percebo que há qualquer coisa que veio de fora e que entra, que chega. E sair, claro, também pelas mesmas razões. Ou seja, há certos verbos, entrei, saí, chegaste,
que seriam ao mesmo tempo deíticos temporais, espaciais e pessoais. Pessoais porque são da primeira pessoa ou da segunda pessoa. Temporais porque têm sempre ou a ideia de anterioridade ou de posterioridade, mas relativamente, ou de posterioridade ou de simultaneidade, mas relativamente à enunciação. E depois também espaciais porque tem implícita o espaço, tem implícito o espaço do enunciador, não é? Agora, queria dar-lhes um exemplo para checarmos o nosso conhecimento disto. Ontem foi dia 10 de junho, viram de certo uma cerimónia em Braga. Nesses festejos deve ter havido muitas condecorações. Quanto a mim, aqui estou, com 30 graus quando são 7 da tarde, a escrever-lhes frases com deíticos e rasteiras. Fui buscar ali a gramática de português dita da Gulbenkian, que tenho agora aqui comigo. Este livro tem um capítulo sobre Deixis, escrito por Eduardo Paiva Raposo. Vejamos. Eu marquei já aqui os deíticos e a cores diferentes, os espaciais, os temporais e os espaciais. Não sei se agora os disse bem, mas enfim. Ontem é um deítico temporal. Depois, aqui o foi é discutível se é deítico, porque este foi não está reportado a mim, está reportado ao ontem. Mas, enfim, há ali uma ideia de tempo, mas não é um claro deítico. Já o viram? Sim. E o viram, são vocês viram, não é? Vocês que são o meu interlocutor neste ato de enunciação. Este viram é, portanto, deítico pessoal, porque é uma segunda pessoa, aliás, é uma terceira, mas em termos de práticos é uma segunda, não é vocês, e é também um deítico temporal. Viram, porque viram, não é agora, viram antes, não é? De certo, uma cerimónia em Braga. Nesses festejos deve ter havido. Já temos aqui um problema. Nesses festejos, o esses muitas vezes é deítico espacial. Só que aqui, nesses festejos, não estou a indicar, não é esses festejos aí, eles não estão ali no meu espaço e não são um objeto a que eu me esteja a reportar. Nesses festejos aqui é uma anáfora, não é? É aqueles de que eu já falei, os da cerimónia em Braga. Portanto, estou a recuperar a cerimónia em Braga, através, enfim, de um processo de coesão lexical e também referencial, mas não é esses que remeta para alguma coisa que está ali indicável no meu contexto de enunciação. Portanto, não é deítico, é anafórico. Já vamos ver melhor essas diferenças entre anáfora e deítico. Deve ter havido, aqui talvez também se pudesse considerar um vago deítico temporal, mas na verdade eu estou aqui a falar dos festejos, não estou a falar do ato da enunciação, portanto é discutível. É mais fácil, olhando agora para o segundo parágrafo, quanto a mim, desculpem, aquele quanto está ali marcado a azul, não sei porquê, aquilo não é deítico.